Sarah Martinez desceu do ônibus em Camp Pendleton com uma faixa preta escondida debaixo do uniforme regulamentar e um peso nos ombros do tamanho do Texas. O sol californiano batia impiedosamente enquanto ela carregava a mochila de lona, observando a paisagem intimidadora de alojamentos de concreto e instalações de treino que seriam a sua casa pelas próximas 12 semanas. Era uma das apenas 3 mulheres na Companhia Delta, e os olhares dos outros recrutas deixavam esse fato claro desde o momento em que suas botas tocaram o asfalto. Ora, ora, o que temos aqui? A voz vinha do cabo Jake Morrison, um ex-linebacker universitário do Alabama de 100 quilos, com um pescoço mais grosso que a coxa da maioria das pessoas. Ele se aproximou com um andar arrogante seguido por outros 4 fuzileiros, como um bando de hienas seguindo o alfa. Rodrigues era largo como um muro de tijolos, com os braços cobertos por tatuagens que contavam histórias de brigas de rua em East LA. Thompson, pálido e magro, tinha o olhar calculista de quem gosta de ver os outros sofrerem. Hayes andava com a arrogância típica de um ex-campeão de luta livre do ensino médio que nunca aceitou que seus dias de glória haviam acabado. Carter, o mais calado do grupo, parecia satisfeito em deixar que os outros falassem enquanto observava e esperava oportunidades para atacar. Olhem só a Barbie! Zombou Morrison, o sotaque sulista carregado de condescendência enquanto circulava Sarah como um predador avaliando a presa. Tem certeza de que desceu no lugar certo, querida? O acampamento das líderes de torcida fica a uns 80 quilômetros daqui. O grupo dele explodiu em gargalhadas, chamando a atenção de outros recrutas que estavam ansiosos por qualquer distração do seu próprio nervosismo. Sarah manteve a expressão neutra, uma habilidade que aprendera com anos de treino em artes marciais, onde o controle emocional era tão importante quanto a técnica física. Ela praticava karatê, jiu-jitsu e kickboxing desde os 7 anos, quando o pai, um ex-ranger do exército, decidiu que a filha precisava saber se defender num mundo que constantemente a subestimaria. Mas revelar essa informação agora só colocaria um alvo ainda maior nas suas costas. Em vez disso, apenas acenou educadamente com a cabeça e continuou em direção aos alojamentos. Ei, estou falando com você! A voz de Morrison subiu de tom enquanto ele acelerava o passo para bloquear o caminho dela. Sua mãe não lhe ensinou boas maneiras? Quando um superior se dirige a você, responde. Você não é meu superior, respondeu Sarah calmamente, sustentando o olhar dele sem vacilar. Somos todos recrutas aqui. O comentário atingiu Morrison como um tapa no rosto. Sua mandíbula se contraiu e Sarah pôde ver claramente a engrenagem girando na cabeça dele, registrando aquele momento de desafio para usar no futuro. Ela acabara de ganhar um inimigo, mas também havia deixado claro que não seria uma vítima fácil. Dentro de poucas horas após se instalar nos alojamentos, a guerra psicológica começou de verdade. Durante o primeiro treino de combate, Morrison e sua equipe se posicionaram estrategicamente ao redor de Sarah, acidentalmente esbarrando nela com o ombro durante as corridas em formação. Quando ela cambaleava, mas não caía, Rodrigues murmurava alto o suficiente para que outros ouvissem. Cuidado aí, princesa, não vai querer quebrar uma unha. Os comentários arrancavam risos de alguns recrutas, enquanto outros pareciam desconfortáveis, mas permaneciam calados. O assédio aumentou na hora das refeições. Thompson, acidentalmente, esbarrava em Sarah enquanto ela carregava a bandeja, fazendo a comida voar pelo refeitório. Quando ela se abaixava para limpar, Hayes fazia comentários grosseiros sobre sua posição, deixando seu rosto arder de humilhação e raiva. Carter, por sua vez, roubava itens de seu armário, pequenas coisas no começo, como sabonete ou meias, forçando-a a repor constantemente itens básicos. Mas foi durante o treino de combate corpo a corpo que a verdadeira estratégia de Morrison se revelou. Ele convenceu o instrutor de combate, Sargento Davis, de que Sarah precisava de atenção extra porque estava ficando para trás em relação aos recrutas homens. Isso não era totalmente falso. Sarah estava deliberadamente escondendo suas verdadeiras habilidades sem querer revelar sua vasta experiência em artes marciais até entender melhor a dinâmica. Seu pai lhe ensinara que, às vezes, a melhor estratégia era deixar que os inimigos a subestimassem enquanto ela coletava informações. Martinez precisa trabalhar nas posições defensivas básicas, dizia Morrison com falsa preocupação. Talvez alguns de nós, mais experientes, possamos ajudá-la depois do expediente.
Davis, um veterano endurecido que via a integração das mulheres em funções de combate mais como um mal necessário do que como progresso, aceitou prontamente essas sessões de mentoria. O que se seguiu foram treinos brutais fora de horário, nos quais Morrison e sua equipe se revezavam para dominar fisicamente Sarah sob o pretexto de instrução. Eles aprendiam no tatame repetidas vezes, fazendo comentários sobre como o combate real seria diferente e como inimigos não iriam poupar golpes só porque ela era mulher. Cada sessão terminava com a frase preferida de Morrison: "Talvez você devesse considerar um trabalho de escritório, Martinez. Este não é o lugar para alguém como você." Sarah suportava tudo com os dentes cerrados, memorizando cada movimento deles e cada fraqueza revelada quando acreditavam estar no controle total. Rodrigues favorecia o lado direito devido a uma antiga lesão no ombro. Thompson denunciava seus socos com um leve movimento do ombro. Reis dependia demais de seu histórico na luta livre, tornando-se previsível no corpo a corpo. Carter era rápido, mas tinha pouco equilíbrio sob pressão. E Morrison? Morrison era pura força bruta, sem finesse, o tipo de lutador que nunca tinha enfrentado alguém capaz de igualar sua agressividade com técnica superior. Com o passar das semanas, Sarah percebeu que Morrison não estava apenas tentando quebrar seu espírito, ele estava preparando algo maior. A forma como orquestrava o assédio, a escalada cuidadosa da humilhação e a presença de testemunhas durante as sessões de treino mostravam que ele estava montando o palco para um grande finale, que a forçaria a desistir ou a destruiria completamente. O que Morrison não sabia era que Sarah vinha se preparando para um momento como aquele a vida inteira, e quando ele chegasse, ela estaria pronta. A oportunidade surgiu na quarta semana, durante o teste de estresse. Uma sessão brutal de sparring projetada para quebrar os fracos e forjar os sobreviventes em verdadeiros fuzileiros. O centro de treinamento fervilhava de energia nervosa enquanto o sargento Davis anunciava o exercício do dia. Combates de contato total para simular o caos da guerra real. Sarah já vinha temendo esse momento, sabendo que Morrison e seu grupo estavam preparando algo explosivo. "Hoje vamos separar os guerreiros dos impostores", gritou Davis, seu rosto curtido pelo tempo percorrendo os recrutas como um falcão examinando presas em potencial. "Vocês serão testados sob pressão, levados ao limite, e alguns vão descobrir que não têm o que é preciso para vestir este uniforme." Morrison encontrou o olhar de Sarah do outro lado do tatame e sorriu. Não o sorriso amigável de um colega, mas o esgar predatório de alguém que vinha planejando aquilo há semanas. Ele vinha preparando Davis, insinuando que Sarah não tinha condições e que precisava de um choque de realidade antes de colocar a si mesma ou outros em risco no combate real. "Sargento Davis", disse Morrison com fingida preocupação, "tenho observado a Martinez durante os treinos e temo que ela não esteja pronta para esse nível de intensidade. Talvez alguns de nós, recrutas mais experientes, possamos dar uma demonstração para ela, mostrar como é o combate de verdade." Davis considerou a proposta, avaliando Sarah com um olhar estreito. Ela viu o dilema em sua expressão, a pressão política para que as recrutas femininas tivessem sucesso contra a crença genuína de que proteger alguém poderia resultar em mortes no campo de batalha. "Acha que ela precisa de instrução corretiva, Morrison?" "Só quero garantir que esteja preparada, sargento. Combate não é lugar para hesitação ou fraqueza", respondeu Morrison, com o tom certo de preocupação profissional, mas com um brilho de antecipação nos olhos. "Muito bem, Morrison, Rodrigues, Thompson, Reis, Carter. Vocês 5 vão demonstrar técnicas adequadas de combate contra Martinez. Mostrem a ela o que enfrentará no mundo real", ordenou Davis, recuando e cruzando os braços enquanto os recrutas formavam um círculo solto ao redor da área de combate. O coração de Sarah batia acelerado ao perceber que a armadilha havia sido acionada. Aquilo não era treino, mas sim uma execução pública projetada para humilhá-la e forçá-la a desistir. Os recrutas se apertaram, alguns desconfortáveis mas calados, outros ansiosos pelo espetáculo. Sarah ouviu apostas sendo cochichadas sobre quanto tempo ela resistiria antes de desmoronar. Morrison entrou no centro do tatame, estalando os dedos de forma teatral. "Não se preocupe, princesa. Vamos pegar leve no começo para você entender contra o que está realmente lutando." Sua equipe se espalhou ao redor dela, fechando qualquer rota de fuga. Rodrigues flexionou os ombros enormes, as tatuagens ondulando sob a luz fluorescente. Thompson quicava nos pés como um boxeador antes de uma luta. Reis se abaixou na posição de luta livre, com os olhos fixos nas pernas de Sarah.
Carter ficou um pouco atrás, esperando sua oportunidade. O problema do combate real, continuou Morrison, a voz ecoando no ginásio silencioso, é que o inimigo não vai se importar que você é mulher. Eles não vão aliviar os golpes ou se preocupar com seus sentimentos. Então vamos mostrar a você como isso é. O primeiro empurrão veio sem aviso, a mão enorme de Morrison atingindo o ombro de Sarah e a lançando para trás, direto nos braços de Rodrigues, que a prendeu pelo torso, imobilizando seus braços. Viu como é fácil? Zombou Morrison, circulando-os como um tubarão. No combate real você já estaria morta, mas hoje estamos generosos, vamos te dar outra chance. Rodrigues a empurrou com desprezo, jogando-a no chão. Sarah rolou com o impacto e subiu numa postura defensiva, mas se forçou a parecer abalada, representando o papel da recruta sobrecarregada que eles esperavam. Levanta, princesa, provocou Thompson, aproximando-se pela esquerda. Estamos só começando. O segundo ataque foi mais coordenado. Hayes se lançou para agarrar suas pernas num golpe de luta livre, enquanto Thompson a segurava por trás. Sarah ficou prensada entre os dois, o peso combinado empurrando-a para o tatame enquanto o riso de Morrison ecoava. É isso que acontece quando você não é forte o suficiente, gritou ele para os outros recrutas. Martinez achou que podia entrar aqui e brincar de soldado, mas a realidade sempre coloca as coisas no lugar. Eles a deixaram se debater por alguns segundos, aproveitando o espetáculo antes de soltá-la. O lábio de Sarah sangrava por causa de uma cotovelada de Thompson e o gosto metálico acionou algo primal dentro dela. Já teve o bastante? Perguntou Morrison com falsa preocupação. Não tem vergonha em admitir que não serve para isso. Existem muitos outros trabalhos para alguém com limitações como as suas. Sarah limpou o sangue do lábio com o dorso da mão, enquanto a mente percorria 15 anos de treinamento, cada técnica que o pai lhe ensinara, cada luta contra adversários maiores, cada lição de disciplina e controle. Tudo se cristalizou num instante de clareza. Morrison anunciou para a plateia: mais uma demonstração. Carter, Thompson, segurem na firme. Rodrigues, Hayes, vamos mostrar o que acontece quando você não sabe se defender. Quando Thompson veio por trás e Carter se aproximou pela direita, Sarah tomou a decisão que mudaria tudo. Parou de fingir, deixou de esconder suas habilidades e liberou anos de treino, como uma onda gigante que se ergue nas profundezas. A transformação foi tão repentina e completa que Morrison demorou um instante para perceber. A postura de Sarah mudou para predatória, a respiração se estabilizou e os olhos assumiram a intensidade focada de um verdadeiro artista marcial. Hora de aprender o seu lugar, princesa, disse Morrison, preparando-se para o golpe final. Mas quando seu punho começou a trajetória, Sarah sorriu, um sorriso frio e calculado que fez o sangue dele gelar. Naquele instante, ele entendeu que tinha cometido um erro grave. Ela não era a recruta indefesa que vinha atormentando, mas algo completamente diferente. A mudança foi instantânea e assustadora, percorrendo o corpo de Sarah como um choque elétrico. 15 anos de treinamento disciplinado foram liberados em uma explosão de violência controlada que silenciou completamente o ginásio. A voz do pai ecoou na mente dela. Quando atacar, faça valer. Seja tão decisiva que ninguém jamais questione sua força. Thompson foi o primeiro a cair e nem viu o que aconteceu. Quando tentou agarrar os braços dela por trás, Sarah girou com precisão fluida, escapando do aperto como água entre os dedos. O cotovelo dela disparou para trás como um pistão, acertando em cheio o plexo solar, exatamente no ponto que o pai lhe ensinara que derrubaria qualquer adversário. O impacto expulsou todo o ar dos pulmões dele e Thompson desabou no tatame como uma marionete, com os fios cortados, o rosto roxo tentando desesperadamente respirar. O soco de Morrison já vinha em direção a ela, carregando 100 quilos de músculo e força suficiente para quebrar concreto. Mas Sarah vinha observando há semanas o leve movimento de ombro que denunciava cada golpe dele. Abaixou-se por milímetros, sentindo o vento do punho passar por cima de sua cabeça. Em seguida, suas pernas varreram o chão num arco perfeito, atingindo os 2 tornozelos de Morrison e tirando seus pés do chão. Por um segundo, todo o peso dele ficou suspenso no ar, o rosto estampando choque e descrença, até que a gravidade o jogou de volta com um estrondo que sacudiu o ginásio. A cabeça bateu uma vez no tatame e os olhos reviraram, deixando-o inconsciente. Rodrigues veio da esquerda como um touro enfurecido, rápido para o tamanho dele, mas velocidade sem técnica é apenas impulso, esperando para ser redirecionado. E Sarah fazia isso desde os 7 anos. Ela plantou o pé esquerdo e girou, desferindo um chute giratório de calcanhar, treinado 10.000 vezes até se tornar tão natural quanto respirar.
O golpe acertou as costelas de Rodrigues com precisão cirúrgica, bem no ponto onde ela havia notado a lesão anterior. O som foi como um taco de beisebol batendo em carne, e ele deu mais 3 passos antes de perceber, caindo de lado com gemidos de dor. Reis, ex-campeão de luta livre, tentou usar o centro de gravidade baixo para derrubá-la, mas combate real não é luta colegial. Ele investiu para agarrar as pernas e Sarah recuou no tempo certo, usando o impulso dele contra ele, segurando a parte de trás da cabeça e aplicando um Ippon Seoi Nage perfeito. Reis voou pelo ar numa curva impecável antes de bater no tatame com força que fez o ar escapar do corpo. Carter, o mais esperto do grupo, ficou paralisado ao ver 4 companheiros demolidos em menos de 20 segundos. Sem hesitar, levantou as mãos num gesto universal de rendição e disse com a voz trêmula: "Eu tô bem, muito bem." Nenhuma demonstração necessária aqui. A sequência toda durou apenas 28 segundos. 28 segundos para mudar completamente a hierarquia da Companhia Delta e instaurar uma nova ordem que ninguém ousaria desafiar. Sarah ficou no centro do tatame, respirando normalmente, o uniforme quase intacto. O sangue seco no queixo era a única marca visível. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela respiração difícil de Thompson, os gemidos de Rodrigues e o zumbido distante do ar-condicionado. 50 recrutas permaneciam imóveis, tentando processar o que haviam testemunhado, enquanto o sargento Davis olhava boquiaberto, os olhos alternando entre choque, descrença e algo que parecia respeito. Sarah limpou o sangue do lábio com o dorso da mão, o mesmo gesto que fizera antes da luta, mas agora com um significado totalmente diferente. Ela percorreu o círculo de rostos atônitos com o olhar, mantendo-o sobre cada recruta até que desviavam, incapazes de encarar. "Mais alguém precisa de uma demonstração?" perguntou, a voz baixa, mas clara o suficiente para ecoar no silêncio absoluto. Ninguém respondeu. Ninguém se mexeu, ninguém sequer parecia respirar. A lenda de Sarah Martinez acabava de nascer, escrita em 28 segundos de violência perfeita que seriam lembrados por décadas. E no fundo de sua mente ela pôde ouvir a voz do pai, orgulhosa e aprovatória: "Essa é minha garota." As imagens da câmera de segurança viralizaram dentro do corpo de fuzileiros antes mesmo de Sarah deixar a enfermaria, onde estava sendo tratada pelo corte no lábio. O cabo Jenkins, responsável pelo sistema de vigilância, assistiu à demolição de 28 segundos 3 vezes em silêncio atônito antes de perceber que tinha em mãos a filmagem mais impressionante da história recente do corpo. Em menos de 1 hora, o vídeo já havia sido copiado diversas vezes e percorria as redes internas como fogo em mato seco. "Santo Deus!" murmurou o tenente-coronel Marcus Webb, vendo a gravação pela 5ª vez em seu escritório. "Chamem a General Reis, ela precisa ver isso agora." A General Patricia Reis, comandante da base e oficial de mais alta patente em Camp Pendleton, estava no meio de uma reunião orçamentária quando seu assistente entrou às pressas com um laptop. "Senhora, precisa ver isso imediatamente. É sobre uma das nossas recrutas." O rosto da general passou de irritação a fascínio e finalmente a espanto, enquanto assistia Sarah desmontar 5 fuzileiros com a precisão de uma cirurgiã e a eficiência de uma máquina. Recuou o vídeo, analisando cada técnica, cada movimento perfeitamente executado que denunciava anos de treino dedicado e talento nato. "Onde essa recruta aprendeu a lutar assim?" murmurou. "É o que estamos tentando descobrir, senhora. O arquivo indica algum histórico em artes marciais, mas nada que explique esse nível de habilidade." Enquanto isso, na enfermaria, Sarah estava sentada numa maca enquanto o médico naval Rodrigues, sem parentesco com o Rodrigues que gemia de dor do outro lado do corredor, limpava o corte no lábio. A ironia não passou despercebida. Ela estava recebendo cuidados médicos enquanto seus 5 agressores estavam inconscientes ou gravemente machucados. "Sabe", disse o médico aplicando um curativo, "eu cuido de fuzileiros há 15 anos e nunca vi nada como o que aconteceu lá fora. Aqueles caras vão sentir isso por semanas." Pelas paredes finas, Sarah ouviu Morrison gemer ao recobrar a consciência, a voz arrastada e confusa. O que aconteceu? Um caminhão me atropelou?" "Não!" respondeu Reis, a voz carregada de dor e respeito. "Apenas um choque de realidade de 1,62 metros. A verdadeira transformação começou nas horas seguintes ao incidente.
A notícia se espalhou pelos alojamentos como um vírus, ganhando novos detalhes a cada vez que era contada, até que os 28 segundos de fúria de Sarah assumiram proporções míticas. Recrutas que haviam testemunhado a luta de perto eram cercados por ouvintes ansiosos, todos querendo ouvir a história novamente. Ela se movia como algo saído de um filme, dizia o soldado Jackson para um grupo de novatos de olhos arregalados. Num segundo, Morrison estava prestes a esmagá-la. No seguinte, ele já estava no chão, vendo estrelas. Ouvi dizer que ela é faixa preta, cochichava o soldado Chen. Em várias artes marciais, o pai dela teria sido das forças especiais ou algo assim. As especulações só aumentaram até que o sargento Davis finalmente ordenou silêncio durante a formação da noite. Seu rosto curtido era impassível, mas sua voz trazia algo que antes não estava lá: respeito. O que aconteceu hoje na área de treino não será comentado fora desta unidade, anunciou. O que eu posso dizer é que todos vocês acabaram de aprender uma lição valiosa sobre fazer suposições, tamanho, gênero, aparência. Nada disso importa quando habilidade e treino se encontram com determinação. Martinez mostrou algo hoje que quero que todos guardem. Um verdadeiro guerreiro não é definido pela aparência, mas pelo que é capaz de fazer quando é levado ao limite. A mudança definitiva veio na manhã seguinte. Morrison, com um olho roxo espetacular e andando como um velho, aproximou-se de Sarah no refeitório. O salão caiu em silêncio, todos observando para ver o que aconteceria. Os membros de sua equipe, aqueles que podiam andar, o acompanhavam visivelmente tensos, sem saber se aquilo era reconciliação ou revanche. Morrison parou a 1 metro da mesa dela, as mãos pendendo soltas numa postura de não agressão. Sua voz soou clara, atravessando o refeitório silencioso. Martinez, eu te devo um pedido de desculpas. Vários, na verdade. O que fizemos com você nessas últimas semanas não foi treinamento. Foi intimidação, pura e simples. E ontem você nos mostrou o que é força de verdade. Sarah o encarou procurando sinais de falsidade ou hostilidade, mas viu apenas arrependimento genuíno e algo que jamais esperara: respeito. Aprendi mais sobre combate em 30 segundos com você do que em 4 anos de futebol americano universitário e 6 semanas de treinamento dos fuzileiros, continuou Morrison. Você poderia ter nos machucado muito, até nos matado, mas mostrou controle mesmo se defendendo. Isso é a marca de um verdadeiro guerreiro. Rodrigues, com o tronco envolto em ataduras, deu um passo à frente apesar da dor. Estávamos errados sobre você, Martinez, completamente errados. E se alguém aqui tiver algum problema com você a partir de agora, vai ter que passar por nós primeiro. A transformação se completou naquela tarde, quando a General Reis convocou Sarah ao seu escritório. O ambiente era intimidador, repleto de condecorações, fotografias com presidentes e líderes estrangeiros e o peso acumulado de 3 décadas de serviço militar. Ao entrar, Sarah encontrou a general assistindo às imagens da câmera de segurança com a concentração de um estudioso analisando manuscritos raros. Sente-se, Martinez, disse Reis, sem tirar os olhos da tela. Estou vendo essa gravação há mais de 2 horas e tenho apenas uma pergunta para você. Sarah sentou-se em posição de sentido, o pensamento correndo para possíveis medidas disciplinares. Sim, senhora. Onde você aprendeu a lutar assim? Perguntou a general, finalmente fitando-a com olhos cinzentos de aço. Meu pai, senhora. Ele foi ranger do exército e começou a me treinar quando eu tinha 7 anos. Disse que o mundo sempre me subestimaria por causa do meu tamanho e gênero, então eu precisava ser 2 vezes melhor que todos para ser considerada igual. E o que ele lhe ensinou sobre usar essas habilidades? Endireitou-se ainda mais, respondendo com as palavras gravadas na memória. Que respeito não é dado com base em tamanho ou gênero, senhora. É conquistado com habilidade, disciplina e sabendo quando usar as próprias capacidades. Também me ensinou que força verdadeira é proteger quem não pode se proteger, não atacar quem você acha mais fraco. Reis recostou-se na cadeira, um sorriso lento se formando. Seu pai parece um homem sábio, e pelo que vi nessas imagens, ele criou uma excelente fuzileira. Levantou-se e foi até a janela, observando os recrutas em treino. Martinez, vou lhe fazer uma proposta. Quando concluir o treinamento básico, e não tenho dúvidas de que vai se formar no topo da turma, quero que considere tornar-se instrutora de combate corpo a corpo. Precisamos de pessoas que ensinem não só a técnica, mas a filosofia por trás dela. A compreensão de que a verdadeira força vem da disciplina, não da dominação. O coração de Sarah acelerou ao entender o peso daquela oferta. Senhora, seria uma honra.
Ótimo, porque a partir de amanhã você vai me ajudar a reescrever nossos protocolos de treino. O que aconteceu naquele ginásio vai servir como lição não apenas de técnicas de combate, mas também sobre respeito, preconceitos e o verdadeiro significado de ser um fuzileiro naval. 6 meses depois, a instrutora Martinez estava diante de uma nova turma de recrutas. No telão atrás dela passavam as imagens da lendária sequência de 28 segundos. Ao lado, como instrutor assistente, estava Morrison, agora amigo próximo e parceiro de treino. A primeira lição que precisam aprender, disse Sarah, olhando para os rostos atentos, é que a força assume muitas formas. Alguns de vocês são grandes, outros são pequenos, alguns são rápidos, outros são fortes, mas todos têm o potencial de se tornarem guerreiros se estiverem dispostos a trabalhar duro e respeitar seus companheiros. Pausou, deixando o olhar percorrer a sala. O corpo de fuzileiros não se importa com a aparência que vocês tinham ao entrar por aquelas portas. O que importa é quem vocês serão quando saírem daqui. E se não lembrarem de mais nada desta aula, lembrem-se disso. Nunca julguem um guerreiro pelo tamanho. Julguem pelo coração, pela habilidade e pela disposição de lutar pelo que é certo. A lenda de Sarah Martinez continuou a crescer, inspirando uma nova geração de fuzileiros que entendiam que a verdadeira força não se tratava de intimidação ou dominação, mas de excelência, respeito e coragem para enfrentar qualquer opressor, não importando o tamanho dele. E, em cada canto de cada centro de treinamento, os novatos sussurravam a história da mulher que derrubou 5 fuzileiros em 28 segundos. Não porque estava com raiva, mas porque finalmente decidiu parar de esconder quem realmente era. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.